Esse conteúdo é para você que tenta controlar tudo na sua vida, tenta controlar todos os aspectos, tenta, sei lá, parece que quando as coisas saem do seu controle, quando você não consegue, sei lá, abraçar as coisas que você quer, parece que você já surta. Não sei se você conhece alguém assim, eu era muito dessa, eu fazia muito isso, eu queria tentar controlar todas as coisas, eu queria microcontrolar as coisas. E uma das coisas que eu aprendi com o taoísmo, eu gosto muito de estudar sobre religiões, sobre filosofia, principalmente e bizarramente, tem gente que não entende isso, né? Mas como é que a gente aplica isso aos nossos negócios, como é que a gente aplica isso à nossa vida? Eu entendi um conceito de chamado Wu Wei, né? Que é quando você basicamente você simplesmente faz as coisas, não espera, sei lá, as coisas retornarem para você e por incrível que pareça, as coisas acabam retornando. Parece que quando você deixa de lutar contra a correnteza, você tem uma vida mais tranquila, você tem uma vida mais leve, você raciocina melhor, você age de uma maneira mais prudente. Isso traz uma série de benefícios aí pra gente. Então, esse vídeo sim é para você que quer ter um negócio de sucesso. É sim para você que quer ter uma vida mais abundante. É sim para você que, enfim, quer viver uma vida melhor. Eu queria compartilhar algumas ideias com você que eu aprendi com esse pensamento, né, do taoísmo chamado Wu Wei. Tem várias coisas da linha do taoísmo que eu acho muito interessante, né, a gente se centrar, né, para a gente conseguir ter os resultados que a gente gostaria. Parte desse conteúdo foi feito principalmente para as pessoas que têm interesse em criar conteúdo. A gente tem falado muito aqui sobre como você criar conteúdo é uma das melhores maneiras de você ganhar dinheiro, tá? Você ter uma marca pessoal forte, você conseguir vender a sua ideia, você conseguir vender os seus produtos, você conseguir vender o seu serviço. Mas muita gente não consegue criar conteúdo, seja aqui, né, no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, seja onde for, porque o ego atrapalha. Porque e daqui a pouco vocês vão entender, não é o ego de a pessoa se sentir muita coisa, mas é muitas coisas que o ego tem como princípios de autossabotagem. Né? E a gente, às vezes, dá um valor, uma importância às vezes, muito grande, e quando a gente entende que a gente faz parte, né, de uma engrenagem muito bacana na vida, não uma engrenagem no sentido de que a gente é só uma pecinha, não é isso, mas a gente sim faz parte de uma engrenagem cósmica, né? Se a gente for entender toda essa bagaça aqui chamada vida, a gente vai entender que a gente tem sim a nossa importância aqui, mas ao mesmo tempo a gente não pode se levar muito a sério. Então a gente fica nessa dicotomia, tá? Beleza, Thiago, eu não posso me levar muito a sério, mas eu tenho um boleto para pagar. Quando segunda-feira a conta, sei lá, da água vai vencer, eu preciso de dinheiro, eu preciso me preocupar com a escola dos meus filhos, eu tenho que me preocupar com um monte de coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo para a gente empurrar a vida com a barriga. Né? Quando eu digo para a gente não se levar tão a sério, é simplesmente para a gente fazer as coisas, a gente ser autêntico. E por isso que isso tem tudo a ver com a questão de criação de conteúdo, principalmente na era em que nós estamos vivendo. Se você quer ser um criador de conteúdo de verdade, se você quer fazer realmente a diferença aqui neste planeta, você precisa entender que um dos princípios fundamentais, o pilar principal da criação de conteúdo hoje, isso já era sempre, mas vai continuar sendo, né, é a autenticidade. Vocês têm que ser uma pessoa autêntica, as pessoas se conectam com outras pessoas que demonstram vulnerabilidades, demonstram autenticidade. Nessa era que a gente está vivendo, de inteligência artificial, de conteúdos de micro-ondas, né, que está pronto, templates prontos para você seguir, é só você seguir um roteiro, né? As pessoas vendem isso funciona? Cara, até funciona às vezes a um curto prazo, no médio prazo, às vezes você está sem ideia para fazer alguma coisa. Eu uso muito inteligência artificial aqui para ajudar aqui nos meus processos, nos processos meus e da Rita aqui, de, enfim, questão de gestão, isso ajuda muito. É óbvio que a gente tem que usar isso como ferramenta. Está disponível, inclusive, para a gente. Mas eu sempre digo que a gente está perdendo a nossa alma, a gente está perdendo a nossa essência. A criação de conteúdo está ficando cada vez mais engessado. E todas as pessoas que voltam, não um passo atrás, e estão se tornando autênticas de verdade, estão saindo na frente. Então, eu quero dar uma geral aqui nesse conteúdo sobre o tema né? O ego quer controle e a alma quer entrega. Achei super poético, né? Esse tema. Eu fico pensando muito no título antes de eu fazer, de gravar aqui o vídeo. Então eu quero tentar conectar isso
com a questão de negócios, com a questão de criação de conteúdo e coisas que a gente pode levar para a nossa vida. Vocês vão entender tudo isso na hora que eu amarrar no final. Não deixe, tá? Assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Inclusive, se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa aí as notificações, dá um joinha para, né, a gente entender que você gostou aí desse conteúdo. Se você quiser também, deixe seus comentários e as suas impressões a respeito desse tema. O que você acha de tudo isso, dessas loucuras todas que eu vou dizer aqui para você. Então, a primeira coisa, controlar tudo. Quando a gente quer microcontrolar, eu estou dizendo que eu fazia muito isso, vai te manter preso. Você acha que você está no controle, mas você vai acabar percebendo, depois de um certo tempo, que você não está em controle de porcaria nenhuma. A maior parte das coisas que acontecem com você, da maior parte das coisas que acontecem comigo, não tem a menor relação comigo mesmo, ou com você mesmo. São coisas externas da gente. E a gente não consegue controlar essas coisas. A gente consegue controlar, talvez, as ações que nós possamos ter, né, em decorrência dessas coisas que acontecem com a gente. A gente consegue controlar como que eu vou reagir, a forma como eu vou responder às vezes a alguma pessoa, ou o que eu vou fazer em seguida, isso eu ainda tenho controle. Mas o que acontece, o que está acontecendo de uma forma geral, a gente não tem controle de praticamente quase nada, né, do que acontece na nossa vida. Então, relaxa aí, sabe? Leva uma vida um pouco mais calma, leva uma vida um pouco mais relaxada, que os teus resultados vão ser muito melhores, certo? O que eu anotei aqui, que eu gostaria que você anotasse, se você tiver um papel e uma caneta, então salve esse vídeo para você ver depois. Que o desejo do controle vem do medo e não da força. O taoísmo fala muito isso. É o medo de a gente perder, é o medo de a gente deixar ir embora, é o medo de a gente perceber que as coisas estão meio que escorrendo, né, nas nossas mãos. E a gente tem que entender que aí já é um conceito até budista, que todas as coisas mudam, todas as coisas são cíclicas, tudo perece, tudo morre, tudo nasce, tudo está sendo transformado. Então você tem que entender que a vida é assim. Então você não pode ter medo das coisas, tem que entender, né, que a mudança é o normal. Então não tenha medo, né, de, sei lá, você pisar na bola, você começar um negócio e não dá certo, você tentar um relacionamento com alguma pessoa e não dá certo, né? Você tem que fazer as coisas, tem que arriscar, obviamente, né, com o pé no chão, mas entender que você não pode querer controlar tudo. Se você quiser controlar tudo, esse é o caminho certo para você parar no hospital com uma úlcera ou com uma depressão, como acontece com muita gente, como aconteceu comigo também. Teve uns certos períodos da minha vida que eu fiquei extremamente doente, né, emocionalmente, por querer controlar tudo, até entender essas verdades. Isso me ajudou tanto emocionalmente, como espiritualmente, como financeiramente, com toda certeza. Hoje eu levo uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, né? Faço, obviamente, as coisas que eu preciso fazer, mas sem esperar, né, o retorno. Eu sei que se eu fizer, se eu empilhar todas as coisas que eu preciso fazer, o retorno ele acaba vindo. Então essa é a primeira questão. Segunda coisa, o ego quer provar e a alma quer ser, que é muito poético também, é muito bonito. Então, quando a gente vive pelo ego, isso aqui tem muito a ver com a questão de criação de conteúdo, e por que tem muita gente que acaba não criando conteúdo, ou tem uma dificuldade enorme, né, de criar conteúdo. É que a gente fica buscando, parece que uma validação das pessoas constantemente. O que as pessoas vão achar? Se eu fizer isso, né, vamos falar sobre criação de conteúdo aqui. Se eu postar esse tipo de coisa, o que a minha família vai dizer? O que meus primos vão falar? O que meus pais vão, né? Parece que a gente vive numa constante ideia de que a gente precisa ser validado, a gente tem que ter a chancela das pessoas. Isso tem a ver com o nosso ego. A gente se acha numa certa importância. Não, mas Thiago, eu tenho 3 diplomas, né? Sou formado em não sei o quê, eu vivo uma vida tal, então se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? Sabe? Você tem que estar pouco se lixando o que as pessoas vão pensar de você. Se você quer realmente produzir conteúdo, se você quer começar um negócio, se você quer fazer alguma coisa que é importante para você, você deve ir atrás. Porque daqui a 100 anos ninguém vai estar nem aqui. Os nossos ossos vão ter virado pó, né, sei lá, em 200, 300 anos. Então, o que é que você tem medo? Normalmente é o nosso ego, esse medo, esse receio de a gente estar sempre sendo julgado, né, que faz a gente ficar, né, sempre, né, atrás, né, sempre aquém das nossas possibilidades. Então, toma cuidado com isso. Né? Você tem que ser, simplesmente ser. Você não tem que provar nada para ninguém. Eu estou desfazendo esse vídeo aqui que eu quero provar o quê para as pessoas? Eu quero provar o quê para você? Nem para mim, né? Eu quero simplesmente ser, eu quero ser útil, eu quero trazer informações que eu acho que sejam úteis para você, que você pode aplicar na sua vida. Então faça isso, sempre com o pé no chão, né? Mas faça as coisas que realmente você sabe que a tua alma, tem muito a ver com isso, né? Que a tua alma está querendo, que a tua alma está buscando, certo? Essa é a segunda coisa que eu quero compartilhar com você. A terceira coisa
é que essa resistência da gente fazer as coisas que a gente quer fazer, obviamente bloqueia a nossa abundância. Bloqueia a gente ter uma vida mais próspera. Né? Quanto mais a gente resiste àquilo que a gente é, mais a gente sofre. Né? Se você bloqueia, sei lá, você tem um desejo, sei lá, de abrir uma cafeteria. Eu estou dando um exemplo que veio na minha cabeça. Mas você não faz isso. Mas é o teu sonho, desde criança, você queria abrir uma cafeteria, o que quer que seja, né? Você queria ser uma bailarina, você queria ser um artista plástico, você queria ser alguma coisa, você queria fazer alguma coisa. Aí você não faz porque você tem esse bloqueio. Obviamente você concorda comigo que isso vai bloquear a nossa abundância, isso vai bloquear a nossa prosperidade, isso vai impedir com que a gente caminhe em direção, né, a uma vida mais bacana, uma vida mais próspera, né, com toda certeza. Então presta atenção nisso daí para que esse erro, né, você não cometa. A quarta coisa é que a comparação destrói a nossa potência, a nossa possibilidade de fazer a coisa. Então todo momento a gente está se comparando, a gente quer se medir com os outros. A gente está vendo, mas o fulano de tal teve mais curtida, não? A família daquele cara lá é maior, né? Ou a casa daquele cara lá, sei lá, tem uma área de lazer, não sei o que, a gente está sempre se comparando. Não sei o que vai acontecer. Tem a ver com o ego também. Né? Vai alimentar essa nossa inveja, vai alimentar a raiva, essa comparação constante que a gente tem com as pessoas, com outros, né, vai alimentar um monte de coisa ruim. Então, a gente tem algumas questões de comparação que eu achei interessante. A gente tem que se comparar com nós mesmos ontem. Se a gente está melhor hoje do que a gente estava ontem. Então, parar com essa questão de comparação. Isso também vai ajudar. De novo, tá falando aqui sobre criação de conteúdo. Parar de se comparar com o cara lá que tem, sei lá, milhões de inscritos no YouTube, ou milhões de inscritos lá no Instagram, ou que tem milhares e milhares de curtidas. Porque a história dessa pessoa não é a mesma história sua. Né? Você não pode... Às vezes o cara está 10 anos produzindo conteúdo, você está começando agora. Como é que você vai querer se comparar? Isso serve para qualquer coisa. Então, a comparação, e a gente conversa com muita gente, você pode escrever o que eu estou dizendo para você. Essa ideia, essa fixação da gente se comparar com outras pessoas é uma das coisas que mais impedem as pessoas de conseguirem ir em frente. Se elas não se comparassem tanto, se elas não exigissem tanto delas, eu não estou falando aqui, todo mundo aqui é inteligente, a gente sabe, é óbvio que você tem que se esforçar, é óbvio que você tem que dar um passo além, é óbvio que você tem que estudar bastante, é óbvio que você tem que trabalhar bastante para você conseguir fazer as coisas, não estou dizendo isso. Mas você se comparar a todo momento, né, com as pessoas, isso pode trazer muito mais prejuízo para você do que benefício. Olha, pode ficar tranquilo que eu sei do que eu estou falando, converso com muita gente, eu vejo que muita gente desanima por conta disso. Então presta atenção se o teu ego não está colocando barreiras aí para você conseguir ter uma vida mais bacana, certo? E a quinta coisa que eu queria passar aqui para você, e é uma coisa que eu já pensei muito quando eu comecei a estudar sobre essa questão do taoísmo, sobre essa questão do Wei, é que a gente entregar, a gente baixar a guarda, não é a gente desistir, eu já falei isso no começo do vídeo. Não é a gente empurrar a vida com a barriga, mas a gente confiar. Você faz um trabalho bem feito. Você começa, né, eu falo isso muito a respeito da academia, né, você precisa emagrecer. Você não tem que ficar obstinado em emagrecer. Cara, só vai na academia. Faz lá os exercícios que o teu professor falou todos os dias. Todos os dias. Faz uma alimentação adequada, faz uma alimentação balanceada, faz uma alimentação nutritiva, faz uma alimentação com alimentos saudáveis. O que vai acontecer com você? Isso aí você para, não fica pensando, nossa, eu preciso emagrecer. Né? Começa a querer gerenciar muita coisa. Não, só vai lá na academia, põe teu tênis, vai lá na academia. Ou então, sei lá, vai caminhar, deixa o teu tênis prontinho ali no dia anterior, só colocar o tênis, faz sua caminhada meia horinha, todos os dias, todos os dias. O que vai acontecer com você daqui a 60 dias? Daqui a 90 dias, daqui a um ano, como é que vai estar a sua vida? Sim, você fala, poxa vida, parece que do nada as coisas acabaram acontecendo. Você começa a estudar, né? Sei lá, tem dificuldade em alguma matéria, alguma coisa que você quer aprender, comece a estudar todos os dias, a mesma coisa. Voltando aqui a respeito da criação de conteúdo, tem uma dificuldade enorme, Thiago, de fazer conteúdo. Cara, faz lá um textozinho, sei lá, em alguma rede social, todos os dias. Grave um vídeo aqui no YouTube, 3 minutos, 5 minutos falando sobre um determinado assunto que é importante para você, para a sua audiência, todos os dias.
E o que vai acontecer? E sem ficar preso, né? Tem gente que entra lá no YouTube, né? Vou ver os analytics, né? Quantas visualizações, como o cara fica apertando F5, né? Para dar o reload, para ver se teve mais inscrito e fica nessa neura. Não. Faça vídeo todos os dias, estude todos os dias, né? Consuma conteúdos bons todos os dias, aprenda todos os dias, pouquinho a pouquinho. Não sei se você vai concordar comigo, mas se você fizer isso, você vai ter uma vida muito mais livre de estresse. Né? E as coisas vão acontecer muito melhor para você do que para aquela pessoa que está intensamente, fica lá, tal, daqui um mês ela está com burnout, daqui um mês ela já não aguenta mais fazer qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, seja um trabalho, seja relacionado à saúde, seja relacionado com pessoas. Né? A gente tem que entender que nós somos seres humanos. Mas muitas vezes a gente deixa o nosso ego sei lá, tomar conta das coisas, e a gente não tem essa... A gente não se volta para a gente mesmo, a gente não para perguntar o que realmente é importante para a gente, né? E a gente começa a deixar de lado, né? Um monte de coisa. Então, eu espero que isso não seja o seu caso. Se for, pare um pouquinho para pensar, veja se você não está com o teu ego muito... Eu não estou dizendo que questão de egoísmo, eu acho que você entendeu. O ego que eu digo é quando a gente se dá às vezes um valor que, sei lá, muito acima, a gente deixa de fazer coisas por medo do que as outras pessoas vão pensar e tal. Seja uma pessoa mais humilde. Entenda que tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. A gente está aqui por alguma razão. Eu espero que, né, a gente consiga encontrar, né, os motivos, né, da gente ter vindo aqui para esse planeta, né, o que nós estamos fazendo aqui, né? Mas se nós estamos aqui, é alguma razão. Né? A gente tem que descobrir isso para a gente ter uma vida mais bacana, uma vida mais abundante. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha ajudado você de alguma forma. Um forte abraço e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.